começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula de velocidade média. A gente vai começar a trabalhar com o livro do Ramalho. Então, na descrição do vídeo tem uma minutagem. Talvez você colocou para achar o exercício. Olha na descrição que aí vai ter o enunciado e o timing de cada exercício, ok? Então vamos lá, senhores. Exercício de velocidade média. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Bora lá! Então é o seguinte, lembrando sempre que você deve fazer a interpretação de texto, observando que a gente vai separar nossa informação de texto aonde? No ponto, na vírgula, certo? No E, no ponto de interrogação. Isso sempre vai nos ajudar na nossa interpretação de texto. Então ele fala o seguinte no nosso texto, tá aqui, ó. Um carro com velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. Temos três informações: velocidade, posição inicial e tempo inicial. Então vamos anotar. Se você gosta de ser organizado, você escreve aí, ó, dados, tá? Quais são os dados? Eu tenho a velocidade, lembrando que essa velocidade é uma velocidade média, tá? 80 km por hora. A posição dele inicial vai ser de 240 km. Não significa que ele andou 240 km. Olha a palavra aqui, ele passa pelo quilômetro 240, então é a posição inicial, tá? Se você não sabe o que é posição, tem aula teórica aqui na playlist de velocidade média. Ele olha no relógio e vê que o tempo inicial é 7 horas e 30 minutos. Anotamos isso aqui são os dados iniciais do problema, e aí a gente vai trabalhar com o restante do texto. Fala o seguinte: a que horas este carro chegará à próxima cidade? Então ele quer saber o tempo final. É justamente o tempo final que ele quer saber, certo? Sabendo o que, Mário? Ó, tá vendo que tinha uma vírgula aqui? Eu parei, anotei o que eu queria, agora continuo a ler o texto. Sabendo-se que ela está situada no quilômetro 300. Então, aqui a posição final, tá? É de 300 quilômetros. Bom, vamos fazer separadamente, tá, senhores? ΔS. O que é o ΔS? É o deslocamento, que é a posição final menos a posição que? Inicial. O ΔS, então vamos lá, ΔS. Qual é a posição final? 300. Por isso que é tão importante anotar os dados, fica mais fácil. Qual é a posição inicial? 240. Qual foi o deslocamento dele? O deslocamento dele, senhores, foi de 60 quilômetros, ok? Vamos aqui colocar a fórmula de velocidade. Qual é a fórmula de velocidade? Velocidade média é ΔS, ok? Sobre ΔT. Bom, para aqueles alunos que têm muita dificuldade, o meu conselho que eu te dou é que você faça o seguinte: copie a fórmula duas vezes. V é igual a ΔS, tá? Sobre ΔT. E aí você vai pegar essa borracha. Vem cá com essa borrachinha. Quanto que vale a velocidade? A velocidade eu sei que vale quanto? 80 km por hora. Então vem cá e coloca quanto no lugar do V? 80 km. Quanto que é o ΔS? Acabei de calcular. Pega essa borrachinha e vai apagar o ΔS. Que vale quanto? 60. E o que acontece, senhores? Agora, esse ΔT está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade, faz passo a passo. Então, fica 80 vezes ΔT, que é igual a 60. Ok? Bom, agora, esse 80 que está multiplicando, passa para cá o quê?
dividindo. Então, vai ficar ΔT é igual a 60 dividido por quanto? Por 80. ΔT vai ser o quê? Posso cortar 0 com 0. Ó, beleza. Ô, Magno, eu sou um aluno mais experiente. Eu ia pegar esse aqui que estava dividindo, passa para cá multiplicando, e esse está multiplicando, passa para cá dividindo, ia vir direto para cá. Ok, aí vai a sua experiência, tá? Se você não tem calculadora, talvez o processo mais simples seja simplificar. Os 6 com 8 são par, então eu posso cortar por quanto? Posso cortar por 2, né? Dividir por 2. Então, daria 3 sobre 4. Bom, isso seria 3/4 de hora. Certo, senhores? Beleza? Pois bem, eu preciso saber o que significa 3/4 de horas. E aí, por isso que matemática é tão importante. O que acontece? O denominador me conta em quantas partes eu dividi. E o numerador me conta quantas partes eu peguei. Tá? Então, eu vou colocar aqui o desenho de um relógio para você. Vamos lá? Tá aí, senhores. Então, é o seguinte, ó. Nós vamos dividir o nosso relógio. Então, o denominador fala que é para a gente dividir o nosso relógio em quantas partes? Em 4 partes iguais, ok? Tá aí, eu dividi em 4 partes iguais. Mas o numerador me conta quantas partes ele pegou do relógio. Então, ele pegou 3 partes, ó. Então, ele pegou uma parte, ok? Ele pegou também a segunda parte do relógio e também a terceira parte do relógio. Então, ele pegou 3 partes do relógio. 3 partes do relógio equivale a quanto? A 45 minutos. Bom, Magno, aqui a gente está estudando, tá, gente? A gente não tem pressa nenhuma com vídeo, tá? A gente está colocando N possibilidades. Magno, mas eu estou acostumado a fazer regra de 3. Posso fazer uma regra de 3? Poderia fazer, ó. 1 hora equivale a quanto? A 60 minutos. Aí você pode vir cá e falar assim, quanto que eu tenho de hora? 3/4. Chama aqui o quê? De x. E multiplica o quê? Cruzado. X vezes 1. Dá x, né? Então vai ficar x. Aí vai ficar 3/4. Olha o cachorro pedagógico. Às vezes aparece cachorro pedagógico. 3/4 vezes 60. X é igual a quanto? Se eu pegar 60 e dividir por 4, vai dar 15, certo? 15 vezes 3, 45. Então, a forma que você vai descobrir o 45, tá? Vai depender da sua habilidade matemática. Aqui você tinha que fazer uma regra de 3, né, senhores? Uma regra de 3, saber multiplicar cruzado, tudo mais. Aqui você precisava saber o que significa o numerador, quantas partes eu peguei, e denominador, quantas partes eu dividi. E aí fica a gosto do freguês, qualquer um dos dois, certo? Agora, nós temos que pensar. Posso pensar de várias formas agora, ok? O que eu sei? Eu sei o seguinte, que o tempo inicial que ele passou era 7 horas e 30 minutos, certo? Mas agora, o tempo, a variação de tempo agora, que é o ΔT, foi de 45 minutos. Aí você pode falar assim, nossa, Mário, se é 45 minutos, então aqui, olhando o relógio, né? Então era 7h30. Vou marcar aqui, né? O relógio marcava 7h30. Aí o que aconteceu? Ele percorreu 45 minutos. Então, o que acontece? Passou-se meia hora, aí deu 8 horas, né? 30 minutos, mas é 45, falta 15. Então, daria marcando 8. Estaria marcando aqui, ó, senhores. 8 e 15, ok? Seria um jeito de você fazer a continha olhando para o relógio. Então, eu poderia falar que o meu tempo final seria de 8 horas e quanto? 15 minutos. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Seja grato, manda aqui um obrigado, um ok.
fala também se não gostou, o que a gente pode melhorar, e a gente vai tocando o barco, tá? Fica aí na minutagem. Se você está precisando estudar para a prova ou qualquer outra coisa de velocidade média, temos mais exercício em sequência. Vamos lá, senhores. Mais um exercício. Se não for esse exercício que você procura, olha aí na minutagem que vai estar aí a descrição, o enunciado, tudo arrumadinho para você. Aí você clica no número azul e pula. Então vamos lá. Numa corrida de carros, então aqui eu tenho uma vírgula, então aqui eu separo uma informação. Uma corrida de carros, então quer dizer que não tem somente um carro, então eu vou ter vários carros. Então já se prepara para não ser um único problema de um carro, mas possa ser que sejam 2, 3 problemas, dependendo da quantidade de carros que a gente for analisar. Continua a ler o texto. Suponha que o vencedor gastou 1 hora e 30 minutos. Então, estamos aqui, vamos anotar. ΔT é 1 hora e 30 minutos. E aqui, senhores, vem sempre a brincadeirinha, talvez você vai escutar eu repetir isso várias vezes, tá? Se eu perguntar para você, uma banana mais uma banana, você na hora, 2 bananas, uma banana mais uma laranja, aí você fala, Mário, não tem jeito de somar, é uma banana mais uma laranja. Note que aqui tem 2 unidades de tempo, hora e minuto. Eu não consigo trabalhar dessa forma, então o que eu vou fazer? Eu sei que 30 minutos não é meia hora, então eu posso escrever como sendo 1 hora e meia, né? 1,5 de hora. Aí eu vou ter uma unidade só de tempo, certo? Isso tudo para completar o circuito, tá? O circuito, na corrida, eu não sei quantas voltas ele precisa dar para dar o circuito, ok? Então, estamos aqui. Esse aqui é o tempo que ele gasta para fazer a corrida toda, tá bom? Desenvolve uma velocidade média, então vem cá e coloco V é igual a quanto? 240 km por hora. Olha a vírgula que separando a informação, por isso que eu parei e anotei. Ok? Agora, o que eu tenho? Ó, veja bem o que eu tenho. Eu tenho o ΔT, eu tenho a velocidade, está faltando quem? O ΔS. Então, eu posso vir cá, senhores, e calcular o ΔS. Como que eu posso fazer isso? Ó, V é igual a ΔS, certo? Sobre ΔT. Magno, eu tenho muita dificuldade. O que eu faço? Copia a fórmula 2 vezes. Tá ok? Se você tem muita dificuldade, copia a fórmula 2 vezes. Tá aqui, ó. E aí você vem com essa borrachinha. Aí você vai começar a ler e ver o que você tem. Quanto que é a velocidade? Opa, a velocidade é 240. Opa, eu tenho tempo. Vou apagar então quem? Vou apagar é o tempo, tá? Então, meu tempo aqui é de quanto? 1,5. Certo, senhores? Aí eu venho cá e faço o seguinte, ó. O 200, ó, presta atenção aqui, ó. O 1,5 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar ΔS é igual a quanto? 240 vezes 1,5. Dá uma pausa o vídeo e tenta fazer a conta. Então tá lá, você fez a conta, chegou a um resultado de 360 quilômetros. Magno, como é que faz a conta? Tá, gente, aqui tem gente experiente e tem gente que não é experiente, tá? Tenha paciência. Vamos fazer a conta. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vão quanto? Vão 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2 dá quanto? 12. Multiplicar por 1 é ele mesmo, então vai dar 0, 4 e vai dar quanto? 2, tá? Aí você faz 0 com 0, dá 0, dá 0, dá 6, dá 3. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, dá 360. Então tá aqui, né? A gente pode apagar isso aqui. Quanto que foi o circuito dessa corrida? 360, ok? Então, o piloto que ganhou percorreu uma distância de quanto? 360. Agora, o que é o interessante é a interpretação de texto e você precisa entender isso. Enquanto um outro carro, se é outro carro, a velocidade é 240? Não sei. O tempo é de 1,5? Não sei. Eu sei que é outro carro, então não é mais esse problema, seria outro problema. O segundo colocado, quem é esse outro carro? O segundo colocado. Olha as vírgulas separando a informação. Ó.
desenvolve uma velocidade média de quanto? Uma velocidade média de 236. Então, vamos anotar qual é a velocidade média do segundo colocado. 236 quilômetros por hora. Então, estamos aí. Se a pista tem 30 quilômetros, a pista, então aqui eu tenho uma informação nova, que uma volta equivale a 30 quilômetros. Tá aqui, ó, essa informação é daqui, ó. Olha a vírgula também separando a informação, certo? Quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? E aqui tem um segredinho, então você tem que usar a sua imaginação. Ele quer que você tenha uma visão no momento que o ganhador, chega na linha de chegada. Quando ele chega na linha de chegada, o tempo que se passou foi de 1h30, tanto para o primeiro colocado como para o segundo colocado. Ele quer naquele instante. Os dois saíram juntos na largada, só que quando deu 1h30, o primeiro colocado está na linha de chegada e o segundo ainda não. Então ele quer que você analise esse problema para o segundo, olhando o tempo dele também, como sendo o quê? 1h30. E aí a gente vai colocar tudo na fórmula, né? A gente vai ficar aqui, V é igual a ΔS sobre ΔT, V. Então vamos lá. Quanto que é a velocidade? 236. Quanto que é o ΔS que ele percorreu? Sei não. Quanto tempo ele gastou? 1h30. O que eu vou fazer? Esse tempo de 1h30 que está dividindo vai passar para cá o quê? Multiplicando. Então vai ficar ΔS é igual a 236 vezes 1,5, tá? Ó, esse aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Isso. Então vai ficar o seguinte, ΔS é igual a quanto? Vamos fazer a continha aqui no canto? 236 vezes 1,5, certo? Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30. Vão 3. Dá 15 com 3, dá 18. Vai 1. Dá 5, dá 10. Mais 1, dá 11. E por 1 repete o número, né? Então, aqui vai dar quanto? 0. Dá 12, 14, vai 1, dá 5, dá 3. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 354. Então, aqui, 354 quilômetros. Então, quer que você entenda o seguinte, na hora que o primeiro que chegou tirou uma foto, quanto tempo que eles já tinham corrido, tanto o primeiro como o segundo tinham corrido 1h30. Só que esse que já tinha corrido 360 quilômetros, ele chegou em primeiro, e esse que tinha corrido só quanto? 354. Então, a diferença do primeiro para o segundo foi de quê? De 6 quilômetros. Então, nós precisamos entender isso. Quando o primeiro ganhou a corrida, o segundo estava a uma distância dele de 6 quilômetros. Agora, vamos ver qual é a pergunta, né? Vamos ver qual é a pergunta, que a gente não deu a pergunta. Quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Então, tá lá. Senhores, lembrando que uma volta tem 30 quilômetros. Então, você poderia fazer o seguinte, tá? Se você quisesse aqui, tá? Vamos colocar aqui em preto. Uma volta equivale a 30 quilômetros. A diferença entre os dois são de quanto? 6 quilômetros. Vou chamar aqui o quê? De x. E vou o quê? Multiplicar cruzado. Então, eu posso falar aqui, x vezes 30 é quanto? 30x. 1 vezes 6 é quanto? 6. X é igual a 6 dividido por 30. Posso simplificar? Posso simplificar, mano. Não, vamos lá, simplificar por quanto? Por 6 mesmo, né?
daria 1 e aqui daria quanto? 5. Então ele chegou com 1/5 de volta. Ele não chegou nem com uma volta na frente. Então quanto que ele chegou? 1/5 de volta, ou 0,2 de volta. Tá ok? Então, espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Vamos para o próximo exercício. Tá, e senhor, próximo exercício fala o seguinte. Vamos lá? Lembrando que a gente vai ler até ponto, vírgula e, tá? A velocidade escalar média de um automóvel até a metade de seu percurso é de 90 km por hora. Já vou te avisar, hein? Não é um único problema. Aqui você pode ter certeza que você vai ter quanto? 2 problemas, tá ok? Então aqui ele fala metade, então quer dizer que nós vamos ter parte 1, tá ok? E a parte 2 do problema. Lembrando que a distância ou ΔS percorrido aqui, ó, é o mesmo, tá? É o mesmo que é metade, ok? Então, na primeira parte, a velocidade média dele é de quanto? 90 km por hora. Então, tá aqui. E, tá vendo o E aqui, ó? Parei a leitura aqui, ó, para anotar essas informações, tá ok? E na metade restante, a velocidade dele é de quanto? 60 km por hora. Ponto final, ó. Parei a leitura, eu não continuo. Determine a velocidade escalar média no percurso total. Agora, ele quer saber no total, tá? Então, aqui, senhores, ele quer tudo, ó. Ele quer que eu venha aqui e eu quero saber a velocidade média total. Para saber a velocidade média total, eu preciso saber o tanto que ele andou, quanto tempo que ele gastou. Eu preciso fazer essa continha aqui, ó, que é o ΔS sobre ΔT. Eu tenho, por enquanto, o ΔS? Não, não tenho. Eu tenho o ΔT? Também não tenho. Tá ok? Vamos ver se ele me dá essas informações no problema. Certo? Ao ponto final, a gente parou no ponto final. Ok? E a gente vai continuar. Ela é a média aritmética das velocidades escalares médias em cada trecho do percurso? Isso é uma pergunta. Nós temos que responder se sim ou não. Então, vamos fazer aqui devagarzinho e a gente vai calcular aqui. Então, vamos lá. Parte 1 do problema. Vamos para a parte 1. Então, vamos vir cá. V é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que aqui nós vamos ter o T1 e aqui nós vamos ter quem? O T2. São tempos o quê? Totalmente o quê? Diferentes, certo? Então, vamos lá. Quem é a velocidade, na parte 1, quem é a velocidade média? 90. Quem que é o ΔS? Não sei. Quem é o tempo? É o T1. Você concorda comigo que ele está dividindo? Passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso falar aqui, ó, que o ΔS é quanto? 90 vezes T1. Ok? Parte 2 do problema. Então, aqui é a parte 2 do problema. V é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto que é a velocidade da parte 2? 60. O ΔS é o mesmo, não é isso? Tá aqui, ó. Pois bem, aí eu venho aqui e coloco o tempo. Quem é o tempo? É o T2. Esse T2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar ΔS é igual a quanto? 60 vezes T2. Ok? Belezinha? Essas duas partes, elas são iguais. Eu posso escrever que ΔS é igual a ΔS. Ok, ΔS é igual a ΔS. Eu posso falar que 90 T1 é igual a 60 T2. Eu posso vir cá, ver se você concorda comigo. Pegar esse 60 que está multiplicando e passar para cá o quê? Dividindo. E aí eu posso falar o quê?
que o meu T2 é igual a 90T1 dividido por 60. 0 com 0, o que eu posso fazer? Cortar. Aí eu posso brincar e posso fazer o seguinte. T2 é igual a quanto? Posso dividir todo mundo por 3, tá? Daria 3 sobre 2 T1. Esse problema, normalmente, é o problema que acaba com a vida do aluno, né? Então, o aluno fica doido aqui, muito doido. Bom, vamos calcular a velocidade média agora total, certo? Vamos guardar esses resultados aqui, vou deixar até aqui do ladinho. Então, aqui agora, em vermelho, é o total. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Vamos lá, é total. Só que aqui vai ser 2ΔS. Por que ΔS? Porque lá no desenho, eu chamei cada parte dessa aqui, ó, de ΔS. Como são metades, é inteiro. Então, eu vou falar aqui que é duas vezes, o total é ΔS mais ΔS, certo? ΔS mais ΔS para dar o total. Então, por isso ficou 2ΔS. Dividido pelo tempo total. Quem seria o tempo total? Seria o T1 mais quem? O T2. Agora, quem é o T2? Então, vamos lá, senhores. A velocidade média total aqui, né, que a gente está olhando no total, 2 vezes o ΔS. Então, antes da gente começar o ΔS, vem cá comigo. A gente já sabe quem é o T2. Quem é o T2? Então, tem aqui, ó, T1 mais... Quem é o T2? O T2 é 3 sobre 2 vezes T1. Então, qual ΔS que eu vou pegar? O que tem T1 ou tem T2? Eu vou pegar o que tem o T1, ó. Porque aí vai ficar tudo em função de T1 e você vai ver que isso vai sumir, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes o ΔS. Quem é o ΔS? 90 vezes T1. Eu sei, meu amigo, que você deve estar aí falando, mas Magno, que exercício difícil esse. Que exercício complicado. Realmente, para alguns alunos, né, que não gostam de fazer exercício com letra, ele se torna muito complicado. Se fosse com número, a gente já tinha resolvido ele, tá? Então, vai ficar assim, V é igual a quanto? A 180 T1 dividido, agora, cuidado, dividido por quem? Ali tem uma soma de fração. Se tem soma de fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 2 e de 1 é 2. Mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer número é qualquer número. Então, é 2 com 1. Então, o mínimo múltiplo comum é quanto? É 2. Então, é 2. O que eu faço? Pego o denominador, divide pelo denominador. 2 dividido por 1, 2 vezes T1, 2T1. 2T1. Mais quem? Pega de novo, denominador que é 2, divide por 2. Dá 1 vezes 3, 3T1. Magno do céu, e esse T1? Você vai ver agora que some, porque a divisão de fração conserva a primeira, quem é a primeira? 180T1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2T1 mais 3T1, vai dar quanto? 5T1. Magno agora ficou bom. Agora eu enxerguei, ó, que o T1 com o T1, o que eu posso fazer? Cortar. E aí eu vou ter quem? V é igual a 180 vezes 2, 360. Dividir por quanto? Por 5. Isso vai dar quanto? 72 quilômetros por hora. Certo? Faz essa continha aí que você vai ver que dá 72 km por hora. Agora vamos lá, a pergunta? Vamos ver a pergunta. Tá? Determina a velocidade média do percurso. Determinamos que é 72 km por hora. Ela é a média aritmética da velocidade escalar média? A resposta aqui é o quê? Não, não é a média, tá? Então, velocidade média não é a média aritmética.
Isso aí tá fora de questão. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, tá? Dá um joinha, compartilhe com o seu colega de turma e fica com Deus. Fui!